Salve os irmãos, com a paz do Senhor, amém. Vamos dar início ao culto de doutrina nesta noite. Vamos invocar o nome do Senhor para que Ele se faça presente em nosso meio, né? Para que Ele venha falar poderosamente aos nossos corações nesta noite, amém. Santo e eterno Deus, que na sua presença, Pai, nos colocamos. Bendizemos o teu santo e glorioso nome, Pai, o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo na terra, o nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, por este dia. Obrigado por estarmos em pé diante de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem suprido todas as nossas necessidades, Pai. Muito obrigado, Deus. Recebe a nossa gratidão. Recebe o nosso louvor nesta noite, Pai. E fala conosco, Deus, nesta noite, Pai. Através da Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Muito obrigado. Continua aqui conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda de pé, irmão, vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra lá em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, uma das cartas de Paulo aos Colossenses. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas que são terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Glória a Deus. Eu vou repetir esse versículo 9 e o 10, junto com os irmãos. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Nós estamos sendo renovados a cada dia, irmãos. Temos que estar com os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, né? Com os pensamentos voltados para o alto, né? Para que possamos ser transformado, né, no conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Nós queremos chegar lá naquele dia. Amém? Então temos que nos esforçar cada dia para sermos renovados, né, no conhecimento à imagem do seu Criador. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Deus, pela esta porção da Tua palavra, Deus, que foi lida, Senhor. Muito obrigado porque esta palavra que nos alimenta, Senhor,
Essa palavra que nos conduz no caminho que devemos andar, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Continua falando aos nossos corações nesta noite, Pai. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse momento vamos louvar o Senhor, né? Essa irmã a irmã Silvânia, né? Está na adoração, no louvor nesta noite. E que os irmãos fiquem atentos, porque Deus quer falar ao teu coração nesta noite. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar aos teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Nós estamos diante de um Deus nesta noite que tudo pode, que tudo faz. Para Ele não há barreiras, para Ele não há limites, para Ele não há cadeia. Ele é Deus, Ele faz. Oh,
agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Malaquias, no capítulo 3. Vamos ter um momento agora da dízimos e ofertas, né? Eu queria trazer este versículo para a meditação da igreja. Malaquias 3,10, que diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Esta é a palavra do Senhor, irmãos. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor, enquanto a irmã Claudete louva, nós vamos recolher nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Nós iremos louvar um hino da harpa cristã. E eu peço à igreja que me ajude, se souber, se tiver harpa. É o 84. Amém? Amém ou misericórdia? O grande eu sou. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente ser. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu
O céu aberto e viu a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. O dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando neste momento, irmãos, e consagrando nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Amém? Bendito Deus, santo é o teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus, por este momento especial do culto, Deus, onde podemos trazer ao teu altar, Senhor, nossos dízimos e ofertas, Senhor, para serem consagrados a ti, Pai, para a manutenção da tua casa, Pai. Deus, muito obrigado, Deus. Nós assim o fazemos esta noite e consagramos a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando neste momento, irmãos. Eu agradeço a oportunidade, de estar mais uma vez dirigindo o culto. E neste momento nós vamos orar. Vamos orar também pela nossa nação, para que Deus venha abençoar a nossa nação, para que Deus venha abençoar as autoridades constituídas do nosso país, para que possamos viver dias de paz aqui neste país, nesta pátria. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Deus, por este momento, Pai. Estamos aqui na tua presença, Deus, orando, Deus, reunidos como igreja, Deus, e te pedindo, Senhor, as tuas misericórdias sobre a nossa nação, Pai, sobre o Brasil, e te pedindo que o Senhor abençoe poderosamente esta nação, Pai. Que o Senhor abençoe, Deus, aqueles que estão investidos de autoridade em toda a nossa nação, Pai, para que possamos viver dias melhores aqui nesta terra, Pai. Senhor, Tu és aquele que vê todas as coisas, Pai. Deus, tem misericórdia de nossa nação, Pai. Abençoa, Deus, cada autoridade constituída, Deus, porque não há autoridade que não seja constituída, Deus, por Ti, Pai. Tu és aquele que coloca, que é aquele que tira, Senhor. Deus, olha para nós, ó Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por esse momento que passamos aqui, Deus, essa primeira parte do culto, Deus, onde Te adoramos, Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Pai. Agora, Deus, neste momento nós iremos escutar a Tua palavra, Deus. Os Teus ensinamentos, Senhor. Deus, se faz presente em nosso meio, Deus. Usa, Senhor, o Teu ungido, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para a glória do Teu nome, Deus. E nos ensina, Pai, nesta noite, aquilo que Tu queres para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por esta noite estarmos aqui na casa do Senhor.
mesmo uma quinta-feira, uma semana corrida, mas estamos aqui de pé, gratos ao Senhor por estarmos na sua presença, podermos adorar o seu nome neste lugar, podermos exaltar o seu nome e Ele estar aqui, recebendo louvor, adoração de cada um, falando a cada coração, para aqueles que deixam o seu coração sensível para Deus falar. Amém? É importante deixarmos os nossos corações sensíveis, chegarmos aqui neste lugar dizendo: Senhor, fala comigo. Deus, fala ao meu coração. Senhor, recebe a minha adoração, o meu louvor, de forma individual, né? Porém, juntos aqui com um só propósito. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá na carta aos Efésios, o capítulo 6. Estaremos lendo a partir do versículo 5 até o 9. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 5 ao 9, amém? Estaremos falando um pouco sobre o procedimento do servo do Senhor. E aqui diz assim, no versículo 5: quanto a vós outros, servos, você pode dizer servos? Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, que é livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, a tua palavra que é viva e eficaz. Ó Senhor, que o Senhor venha aplicá-la, Senhor, em nosso coração, que o Senhor venha nos dar sabedoria, venha abrir a nossa mente, Deus, que nós venhamos a cada dia aprendermos a ser servos melhores, que a cada dia nós venhamos honrar a Ti com as nossas vidas, Senhor, com os nossos procedimentos, com os nossos comportamentos, que a cada dia venhamos, Senhor, estar ouvindo a Tua voz e fazendo a Tua vontade. Ó Pai, ministra aos nossos corações, que Teu Espírito Santo abra, Senhor, a nossa mente, que torne o nosso coração sensível a ouvir a Tua voz, e que nós venhamos colocar em prática, Senhor, a Tua palavra todos os dias em nossas vidas. Ó Deus, perdoa, Senhor, as minhas falhas e os meus pecados, usa, Senhor, a minha vida através da Tua palavra, Senhor, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo ministrando aos nossos corações. Fica conosco. São essas coisas, Deus, que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, né, ele vai estar tratando aqui, né, sobre o lar cristão, como também ele vai falar acerca dos servos. Ele, né, traz esta carta, envia esta carta, né, aonde todos nós um dia, né, vivíamos conforme os prazeres mundanos, conforme as vontades da nossa carne, no nosso pensamento. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele vem, né, e ele nos liberta, e agora passamos a ser servos. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui esta carta, né, ele fala com a conotação de escravos, né? E é importante entendermos, né, que no Velho Testamento, esta palavra hebraica, né, muitas vezes a questão do servo, ela era falada com frequência no Velho Testamento, né?
e que significava muitas vezes rapaz, né, ou pessoa de serviço, né, que servia ali, ou apenas, né, ou simplesmente o escravo também, né? A palavra é algumas vezes empregada a respeito de pessoas humildes também, né? Quando nós podemos ver isso lá em Gênesis 32, o capítulo 18 e o 20, nós não vamos estar lendo aqui para ganharmos tempo, mas vai estar conotando, trazendo a conotação, né, de alguma pessoa também humilde, como também com relação aos altos oficiais da corte, como servos, ali naquela época, conforme Gênesis 40, o versículo 20. Né? E uma terceira palavra também, ela implica aquela que está, né, às ordens de alguém, que está a serviço de alguém, que está sobre a autoridade de alguém, né, para ajudar, conforme Êxodo 33, o versículo 11. Mas, na maioria das vezes, esta palavra servo, ela trazia a conotação de escravo no Velho Testamento, na maioria das vezes. Né? Como também no Novo Testamento, esta palavra servo no Novo Testamento, né, ela tinha uma também tradução, uma palavra hebraica significando criada da casa, aquela pessoa também que cuidava da casa, dos afazeres, né? Como também a um rapaz ou ainda a um agente, né? Como também alguém que está servindo a alguém. Mas também no Novo Testamento, a maioria das vezes esta palavra, ela trazia a conotação para um escravo, né? E escravo, a gente sabemos que é aquele que está sobre domínio de alguém, né? Que tem o domínio sobre aquela pessoa, que tem o direito, né? Naquela época existia essa questão, né? Na cultura ali de Israel, para que os irmãos entendam, né? O próprio Jacó, quando ele vai ali, a partir de Jacó vem as 12 tribos de Israel, né? E Jacó, ele se casou ali, né, com Raquel e com Lia, né? Se eu não estou enganado, Raquel, não é isso? E a palavra do Senhor nos diz que ele passou a trabalhar para poder, né, conquistar ali e se casar com Raquel. Ele queria a Raquel, né? E a palavra do Senhor nos diz que Labão, o seu pai, passou a justamente dar esta condição para ele, para você, né, poder se casar com a minha filha. Era como se fosse uma troca, era como se fosse uma venda, né? E até o homem em si, eles tinham essa característica ali no passado. Muitas vezes estava sobre a ordem de alguém e eram vendidos, né? O próprio José, ele foi vendido como escravo, diz a palavra do Senhor, ali aos ismaelitas, né, que iam passando ali. A palavra do Senhor nos diz que ele chegou a ser governador, né? Ele passou também como um servo na casa de Potifar. Então era uma cultura já desde Israel, né? E a palavra do Senhor nos diz que o próprio povo de Israel, as 12 tribos ali que cresceram de forma muito numerosa, né? Os historiadores dizem que havia mais ou menos 600 mil homens, né, em Israel, estando como escravos, né? Estando ali servindo a Faraó. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele vem, né, e tira com mão forte aquele povo. Então ele já traz a conotação de o próprio Deus, como quando ele vem, ele compra, né, ele envia Moisés e diz: este povo é meu e eles estão sobre o meu domínio, e Faraó precisa deixar o povo ir, né? Era como se Deus, ele estivesse, né, com mão forte ali, tomando aquele povo, não tomando mais, né, trazendo de volta para si, né? Pois a palavra do Senhor nos diz que o homem foi criado por Deus, e a palavra do Senhor diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então a nossa vida é dele, amém? A nossa vida como escravos, como servos, é do Senhor. Ele nos comprou. E, né, os próprios apóstolos, eles passam a se identificarem assim. Eles passam a estarem sobre, né, este entendimento, sobre este domínio. Né? Se você ver lá em Tito, né, Vinícius vai estar nos ajudando aqui, carta a Tito,
o capítulo 1 e o versículo 1, Paulo, ele vai estar escrevendo assim esta carta, dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Veja que Paulo, ele se identifica como servo. A palavra do Senhor nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele se identifica como servo do Senhor. E esse servo, irmãos, ele traz esta conotação de escravo. E ele começa a dizer assim: olha, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé. Então, esta palavra também implicava os apóstolos, a si mesmo como sendo servo de Deus. Veja aí também em Tiago, ele também fala sobre isso, no capítulo 1, versículo 1, Tiago, carta de Tiago, o capítulo 1 e o verso 1 vai dizer: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Ele se identifica, veja que era um costume dos apóstolos, eles se identificarem como servo. Então você vê aqui Paulo falando, como também Tiago, falando, se apresentando como servos de Deus, como homens de Deus, alguém que Deus está sobre o domínio. A mesma coisa Jesus. Se você vê aí em Romanos, o capítulo 1 e o versículo 1, carta aos Romanos, o capítulo 1 e o versículo 1, você vai ver o apóstolo Paulo também dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Irmão, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele se coloca também como alguém que é servo, que é apóstolo e que foi separado pelo Senhor para o evangelho, para servir ao Senhor, para justamente obedecê-lo conforme a sua vontade, conforme ele quer. E ser servo, irmãos, é estar sob o domínio. E é importante entendermos de quem é que domina as nossas vidas. Se é o Senhor, se nós estamos como na posição de servo ou não. E aí o apóstolo Paulo, assim, muitas vezes ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Judas também, ele se identifica, um dos apóstolos também, como servo de Jesus Cristo, aqui em Judas capítulo 1, o versículo 1, que diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então é importante, irmãos, assim como os apóstolos que estavam ali, servindo ao Senhor, que foram chamados pelo Senhor, nós conhecemos a história dos evangelhos, dos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que eles muitos se parecem, por isso que é chamado dos sinóticos, e eles, bem dizer, falam, muitas vezes as mesmas passagens, mas muitas vezes de uma ótica diferente, de um lugar diferente. E eles trazem aqui o chamamento dos apóstolos, de quando muitas vezes eles estavam ali lavando as redes, quando estavam na coletoria, quando tiveram uma experiência pessoal com o Senhor, e o Senhor chega e marca um encontro com aquela pessoa e chama para o serviço, para servir ao Senhor. E o Senhor eles passam a ser seus discípulos e depois apóstolos do Senhor. E eles passam agora a se identificarem ali, como esses servos do Senhor, como esses escravos do Senhor. Por quê, irmãos? Porque assim como o povo de Israel que vivia escravo de Faraó, e o Senhor ele foi lá e os resgatou, tirou aquele povo de lá com mão forte, nasceu ali todas as 12 tribos, mais ou menos em 600 mil homens, com mulheres e crianças, saíram ali, daquele lugar, estavam no Egito sendo escravizados pelo diabo, por Faraó ali, que eles sofreram muito, mas o Senhor foi e os libertou. E agora a palavra do Senhor nos diz, se você puder abrir aí em 1 Coríntios, o capítulo 7,
1 Coríntios, o capítulo 7 e o versículo 23, vai falar que foste comprado por bom preço, e não vos façais servo dos homens. O que é que o apóstolo Paulo ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que um dia Jesus, ele veio aqui nesta terra, ele pagou um alto preço com sangue, né? Passou pela cruz, para que nós agora pudéssemos, irmãos, ser livres. Ou seja, este livre não é um livre do domínio de Deus, né? Para que nós possamos fazer o que quisermos aí nesta terra. Não, para que nós ficássemos livres do pecado e agora nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E agora, irmãos, nós podemos estar sobre o domínio do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele quer o bem, né? A Bíblia diz que Deus, Ele é bom, né? Provar e ver de que o Senhor é bom. E quando nós passamos a andar com o Senhor, quando passamos a estar sobre o domínio do Senhor, nós passamos a aprender o quanto Deus ele é bom, o quanto Ele é gracioso, o quanto vale a pena estarmos sobre o domínio, sermos como escravos do Senhor. E aí, quando o apóstolo Paulo ele escreve aqui aos Efésios, no capítulo 6, ele começa a falar nesta conotação, para vocês que já servem ao Senhor, né? Quanto a vós outros servos, né? Ele começa a falar sobre aqueles que são escravos, que estão sob domínio de alguém. E ele diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. É bem verdade, irmãos, que muitas vezes naquela época, alguém que, né, estava sob o domínio de alguém, eles procuravam uma oportunidade para se ver livre. Para que os irmãos entendam, né, existe o ano do jubileu, que é conhecido, né, como um ano que o povo de Israel comemora a cada 50 anos, né, que pode se libertar um escravo, né, pode fazer ele ficar livre, pode alguém pagar uma dívida, ou então se perdoar as dívidas dos escravos que estavam ali, e eles ficarem livres, né? E este ano do jubileu é como se tivesse acontecido ali, quando Jesus ele vem, né, desce sobre esta terra. Quando ele estava ali na cruz do Calvário, ele estava pagando uma dívida altíssima que nós não poderíamos pagar como escravos, né, como servos. E agora o Senhor ele estava pagando este alto preço, né? A Bíblia diz que você agora foi comprado por um bom preço. Glória a Deus. Nós fomos comprados, irmãos. Aleluia. E foi por preço de cruz. Foi um alto preço e agora nós se tornamos como esses escravos, né? O Senhor, Ele deseja que nós estejamos sobre o seu domínio, porque muitas vezes nós queremos viver, né, sobre o domínio da nossa carne, das nossas vontades. E aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve, né, esta carta aos Efésios, ele começa a falar acerca desta obediência. Obedecei a vossos senhores segundo a carne. Ele começa a mostrar a importância da obediência do servo. Ele começa a falar a importância da obediência de alguém que está sobre o domínio de alguém. E aí ele fala, não, né, que vocês obedeçam, né, segundo, como ele diz aqui, quanto a vós outros servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Porque muitas vezes, irmãos, alguém está servindo a alguém, mas de forma emburrada, com cara emburrada, triste. Muitas vezes passa a servir, né, como se fosse por uma obrigação, né? E o apóstolo Paulo, certa vez, ele escreve aos Coríntios dizendo, porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me envergonhar, porque foi me imposta esta obrigação, e ai de mim, se eu não anuncio o evangelho, mas se eu anuncio de boa mente, eu obterei prêmio do Senhor, mas se não, uma pequena dispensação. E muitas vezes nós estamos servindo a Deus de forma constrangida, estamos servindo a Deus, nós que fomos comprados por um bom preço, onde Jesus pagou por nós
nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e agora nós estamos como servos, aleluia, servindo ao Senhor, e a palavra do Senhor nos diz que agora nós devemos fazer isso com sinceridade de coração, e Ele conhece o nosso coração. É bem verdade, irmãos, que todos nós passamos por momentos de fraquezas, todos nós passamos por algum momento, de fraqueza espiritual, mas o Senhor, Ele não quer que nós venhamos obedecer às nossas vontades. O que o Senhor quer é que estejamos sobre o seu reino, sobre o seu domínio, aleluia, e andando em espírito, não de forma constrangida. Rapaz, eu vou servir ao Senhor, porque eu tenho que ir mesmo. Mas muitas vezes, irmãos, não com sinceridade de coração. Muitas vezes até na casa do Senhor, que acha como se estivesse servindo para homens, como se estivesse servindo para o pastor, como se estivesse servindo, para alguma pessoa que está aqui. Mas o texto diz, que nós devemos fazer isso com temor e tremor, até aqueles que estão sob autoridade aqui da carne, fazendo com sinceridade do vosso coração, como se fosse para Cristo. Se nós, se Deus Ele colocou alguém sobre domínio, sobre uma autoridade espiritual nas nossas vidas, entendemos que foi enviado do Senhor, e a palavra do Senhor nos diz que assim se dar um direcionamento, nós precisamos fazer isso, obedecendo com temor e tremor, sabendo que não estamos só ali para agradar aquela pessoa, mas entender que foi enviado do Senhor e que está ali para honrar ao Senhor principalmente, para agradar o Senhor principalmente. E aí ele vai dizendo aqui, não servindo à vista como para agradar a homens, no versículo 6 diz isso, mas como servos de Cristo, como escravos, como servos, fazendo de coração a vontade do Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele é aquele que sonda os nossos corações, não é verdade? Ele sabe como nós estamos servindo ao Senhor. Ele sabe o que cada um aqui está oferecendo, como nós já falamos sobre isso aqui. Nós não precisamos, irmãos, muitas vezes, estar apontando para alguém. Nós não precisamos, muitas vezes, estar justamente querendo sobressair em termos de serviço para agradar a homens, para mostrar-se para homens, mas faça isso para que o Senhor te veja, para que o Senhor me veja. O Senhor, Ele quer ver como é que eu estou servindo. Ele quer ver como é que está o meu serviço, e quando nós fazemos isso de qualidade, aleluia, há prêmio da parte do Senhor. Ele é especialista, irmão, e retribuiu o seu trabalho, e retribuiu o meu trabalho. Então nós devemos, principalmente ao Senhor, uma posição das nossas vidas, como servos e escravos. Precisamos prestar contas ao Senhor, e também aos senhores que está sobre autoridade, conforme a carne, como ele diz aqui. Porque se você continuar lendo aqui, ele vai dizer, lá no versículo 7, servindo de boa vontade como um senhor e não a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. O Senhor, Ele tem recompensa para o nosso serviço. O Senhor, Ele tem recompensa para o seu serviço, para o seu trabalho. E entenda, irmãos, que somos servos e somos escravos. Se Deus, Ele coloca algo em nossas mãos para fazer, devemos fazer como servos e escravos do Senhor. Talvez esta palavra ela possa soar meio estranha para alguém, mas verdadeiramente é isso que somos. Somos escravos e servos porque o Senhor, Ele nos comprou. Porque se nós tivéssemos como servos deste mundo, ou servo do pecado, ou servo aí, do diabo, a nossa vida estava apontando para a destruição. Glória a Deus que agora somos escravos de Cristo. Glória a Deus que agora nós precisamos prestar conta ao Senhor. E não
né, muitas vezes ao inimigo das nossas almas, né? Porque o Senhor, Ele é grandioso em perdoar, né? Ele tem graça, Ele tem misericórdia, Ele tem perdão, Ele tem amor, Ele sabe nos levantar muitas vezes quando nós caímos, né? Pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós não merecemos, muitas vezes erramos, o Senhor, Ele nos comprou, muitas vezes falhamos, mas o Senhor, Ele vai e nos levanta. E como é importante estarmos sobre o seu serviço, sobre o seu trabalho, sobre, né, o seu direcionamento. E ainda tem prêmio para aqueles que servem bem. Amém? Tem prêmio, irmãos, aonde nós nem merecíamos. O Senhor, Ele já pagou por nós. Ele já se entregou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele já pagou. Aqui, né, onde lemos aqui, em 1 Coríntios 7, 23, a Bíblia diz que vocês foram comprados. Todos nós fomos comprados por um bom preço. Aleluia. Nós fomos comprados, irmãos, então o Senhor, Ele já pagou o preço por nós, né? E nós não temos como devolver ao Senhor. Será que você tem como pagar este preço que o Senhor pagou? Será que você tem como retribuir ao Senhor, né? A palavra do Senhor nos diz, né, que o Senhor falando deste amor, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, falando deste amor, ele começa a falar, ó grandiosidade, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus. Aleluia. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro, né? Quem foi que deu ao Senhor para que Ele pudesse retribuí-lo? Aí ele começa a dizer, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Ou seja, todas as coisas foram formadas por Ele, irmãos. A Bíblia diz que Ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Nós não poderíamos nem estar aqui, mas quantos livramentos o Senhor já nos deu, quantas vezes o Senhor, Ele já nos levantou, quantas vezes Ele já foi misericordioso conosco, aleluia, e muitas vezes nós ainda queremos ter direitos na presença do Senhor. Queremos indagar a Deus, queremos dizer como se deve fazer ou agir. E o Senhor, muitas vezes, irmãos, Ele olha para nós com este olhar de amor, mas nós não passamos de escravos. Amém? Mas o Senhor, Ele está dizendo para aquele que fizer um bom trabalho, para aquele que aprender a obedecer, para aquele que não fazer com o coração magoado, para aquele que não fazer com tristeza, para aquele que não fazer só por uma obrigação, mas fazer de coração, não olhando para os homens, não olhando para que, né, as pessoas estão falando, para que as pessoas estão apontando, mas estão olhando para mim dizendo, Senhor, eu estou fazendo para Ti, para agradar a Ti, para Te honrar, Senhor. Aí a palavra do Senhor nos diz que há um prêmio. Se você abrir a palavra do Senhor aí, no Evangelho de Mateus, o capítulo 25, você vai ouvir a parábola dos talentos. Evangelho de Mateus, o capítulo 25. O versículo 14. Ele vai dizer assim, amém? Pois será como um homem que ausentando-se do seu país, chamou os seus servos, e lhes confiou os seus bens. E aí ele diz, a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Ou seja, cada um o Senhor distribuiu conforme as suas forças, a sua capacidade, né? Então, e aí ele diz, o que recebera, versículo 16, 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Né? Talentos era a moeda da época. E era como se tivesse você pegando aquele talento, aquele dinheiro real que está em suas mãos e investisse. E conseguisse, né, recolher mais daquilo que o Senhor colocou na sua mão para fazer. E aí a palavra do Senhor nos diz que o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2,
ganhou outros 2. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. E é isso que vai acontecer conosco, irmãos. Jesus, ele vai voltar. Aleluia. E ele deu um talento a cada um de nós. Nós como servos, né, como homens e mulheres de Deus, que estamos como escravos sobre o serviço do Senhor. A Bíblia diz que um dia Jesus ele vai voltar e teremos o tribunal de Cristo e também terá o tribunal de Deus. E o tribunal de Deus será justamente para aqueles que não se organizaram, para aqueles que não granjearam ou serviram com fidelidade ao Senhor, né? E aqueles que passarem pelo tribunal de Deus é para juízo. E aí o texto ele continua aqui dizendo no versículo 20: então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Amém? Glória a Deus. E nós podemos ouvir do Senhor falar isso para cada um de nós, servo bom e fiel. E aí ele diz o seguinte: no pouco, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O Senhor estava dizendo para aquele servo que havia granjeado mais 5 talentos. Ele disse: olha, você foi fiel no pouco, você foi um servo bom, você foi um servo fiel que procurou, né, servir com fidelidade, que procurou honrar o seu Senhor, né, que não se preocupou, né, muitas vezes com, né, as dificuldades que se tinha na sua vida, com os problemas que se levantaram, mas pelo contrário, porque, irmãos, muitas vezes nós, né, trazemos tantas dificuldades para servir ao Senhor. Muitas vezes nós colocamos tantos empecilhos para se servir ao Senhor. E o Senhor, Ele sabe, irmãos, né, que temos como fazer o melhor. Muitas vezes são tantas coisas que nós colocamos, mas o Senhor, Ele estava falando aqui para esse servo aqui, Ele sabe, irmãos, né, o que cada um pode produzir na sua presença. Amém? E Ele começa a dizer: você foi fiel no pouco. E muitas vezes nós temos pouco em nossas mãos. Muitas vezes nós temos, né, que na nossa mente, né, achamos que não vai dar para fazer, não vai dar para servir ao Senhor desta maneira. Mas o Senhor, Ele colocou aquilo conforme as suas forças. Porque o Senhor, Ele sabe, né? A Bíblia diz que não vem muitas vezes nenhuma tentação sobre nós que seja além das nossas forças. Mas fiel é Deus que com a tentação também dá o escape. Porque Ele sabe, irmãos, até onde está a nossa estrutura. Ele sabe, irmãos, até onde nós podemos aguentar. O Senhor, Ele, como um Senhor das nossas almas, Ele não vai colocar nada além das nossas forças para nós fazermos. Então Ele sabe, muitas vezes, irmãos, vem até a oportunidade em nossas mãos para realizarmos um trabalho para o Senhor, mas não queremos, mas não servimos. E o Senhor, Ele sabe, irmãos, da nossa estrutura. Deus, Ele muitas vezes nos dá talentos, e muitas vezes escondemos, como foi o caso daquele que só recebeu um. Escondemos o talento, mas se Deus, Ele deu o talento, irmãos, Ele vai cobrar. Se Deus, Ele nos deu, se o Espírito Santo nos concedeu dons espirituais, se Ele nos capacitou para algo, para um trabalho, é necessário fazermos. É necessário trabalharmos, agirmos, servirmos ao Senhor com alegria, irmãos, e não constrangido. Né? Aí o texto continua dizendo aqui, versículo 22: e aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse o Senhor: 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel num pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim o que recebera 1 talento,
disse: Senhor, sabendo que és homem severo, veja, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Aquele servo, irmãos, ele estava dizendo que o Senhor era injusto, que o seu Senhor era injusto, que ele ia pedir algo a mais do que lhe havia ali concedido, né? Que aonde muitas vezes ele estava dizendo ali, querendo dizer para o seu Senhor que ele ajunta, como ele diz aqui no texto, porém seu servo mau, versículo 25, receoso escondi na terra o teu talento, que tem aqui o que é teu. Versículo 24, chegando por fim recebera um talento, e disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas aonde não semeaste. Ou seja, que vai buscar aonde ele não entregou nada, aonde não foi lançado nada, né? Aonde não foi lançado a semente, e Deus espera, ou o Senhor daquele servo esperava que houvesse algo ali sem ter lançado a semente. Mas o Senhor, ele lançou a semente. O Senhor deu o talento àquele homem. E aí ele começou a dizer que o Senhor era severo. O seu Senhor era severo. Não, a palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus, ele é justo juiz. Ele é aquele, irmãos, que ele tem algo, aleluia, além daquilo que nós podemos fazer para também nos entregar. Ele tem bênçãos para as nossas vidas. Ele tem riquezas para as nossas vidas. Ele tem um prêmio para aquele que serve com fidelidade. O Senhor, ele é justo, irmãos. O Senhor, ele é justo no seu trabalho. Ele é justo naquilo que ele faz. Ele é justo naquilo que ele nos ordena para fazer, que ele coloca nas nossas mãos para fazer. E nós devemos fazer com fidelidade. E aí o texto ele fala sobre isso, e aí eu fico me perguntando, irmãos, como é que está o meu serviço diante do Senhor? Como está a minha postura como servo? Será que muitas vezes, irmãos, a minha postura de servo do Senhor é muitas vezes como negligente? É muitas vezes para, né, estarmos contrariando, para estarmos lutando muitas vezes até com Deus, para prevalecer a nossa vontade, para prevalecer o que nós queremos. Mas o Senhor, irmãos, ele muitas vezes traz esta palavra aos nossos corações para entendermos que nós muitas vezes não temos escolhas, porque o Senhor ele já pagou o bom preço para as nossas vidas. Nós não temos, irmãos, outra escolha. Assim como Jonas, que muitas vezes desobediente, achou, né, que ele tinha o domínio da sua vida e foi para o lado diferente. O Senhor muitas vezes estava trazendo uma palavra ao seu coração, dando uma orientação. E muitas vezes, irmãos, não foi compreendido. E o Senhor vai e pune aquele servo. Por quê, irmãos? Porque ele passou a descumprir a vontade do seu Senhor. E a palavra do Senhor diz que veio várias consequências. E levantou grandes tempestades. E tem muitas vidas por aí, irmãos, que estão em grandes tempestades, porque decidiram, né, desobedecer a voz do seu Senhor. Tem muitas vidas que estão em grandes consequências, porque passou a tomar para si, né, a vontade do seu coração. O Senhor muitas vezes entregou o talento. O Senhor muitas vezes deu o direcionamento. O Senhor muitas vezes colocou as condições nas suas mãos para fazer, para ser uma bênção. Mas fez diferente. E é isso que o Senhor muitas vezes ele nos traz aos nossos corações para que entendamos. Se você vê aí o Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 26. Né? Evangelho de João, capítulo 12.
o versículo 26 vai dizer assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Aleluia. Há um prêmio, irmãos, para aquele servo bom e fiel. A Bíblia diz que se alguém me servir, o Senhor dizendo, né, o Senhor falando ali, né, Jesus dizendo para aqueles homens que estavam ali, ele diz que para servir ao Senhor, irmãos, para ser servo do Senhor, precisa estar onde Ele está. Como é que o Senhor Jesus, Ele como líder, a Bíblia diz que Ele é o pastor das nossas almas, que a Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, mas muitas vezes, pelo contrário, irmãos, existe, né, uma problemática nessa natureza. Muitas vezes nós queremos tomar as nossas próprias decisões. Muitas vezes há uma orientação e não se compreende isso. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, através desse texto, acerca, né, que é necessário, irmãos, estarmos sobre este domínio, estarmos em obediência. E o Senhor Jesus, Ele estava falando acerca que é necessário estar aonde Ele está. Não adianta o Senhor dizer, olha, vamos por aqui, e alguém dizer, não, Senhor, eu vou sair do caminho. A ovelha, ela muitas vezes quer seguir o seu próprio caminho, sem direcionamento. Nós já sabemos, irmãos, que a ovelha, ela é um animal que ela exige cuidado, que precisa se tirar o carrapicho, que precisa cuidar da sua lã, que ela não consegue fazer isso sozinha, e precisa de um pastor para cuidar das ovelhas, né? E sabemos que o Senhor, Ele é o nosso sumo pastor. Ele é aquele, irmãos, que sabe, né? Porque tem coisas, irmãos, que Deus, Ele dá orientação, muitas vezes até o pastor, que a ovelha ela não consegue ver. E muitas vezes o pastor vai estar ali com o maior cuidado do mundo, né? Mas muitas vezes não é compreendido. E o texto, ele está falando acerca disso. Ele está falando sobre este escravo que precisa estar sobre, né, o domínio do seu pastor, do sumo pastor que é Deus. E o apóstolo Paulo, ele se colocava nesta posição. Tiago, João e todos que estavam ali. O texto, irmãos, ele é bem claro acerca desta natureza, né? O versículo em Mateus, o capítulo 23, vai dizer o seguinte, Mateus 23 e o versículo 11, o maior dentre vós será o vosso servo. O Senhor, Ele chama todos os seus discípulos. O Senhor, Ele começa, porque muitas vezes eles estavam querendo um ser melhor do que o outro, um querendo ser maior do que o outro, mas o Senhor estava falando diferente. Ele estava dizendo, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que se achar alguma coisa, você é o que mais serve, né? Porque o maior dentro de vocês será o vosso servo. E o Senhor se colocou nesta posição. A Bíblia diz que Ele se esvaziou de si mesmo. Ele tomou uma posição de servo, né? Ele se humilhou. A Bíblia diz que Ele lavou os pés dos discípulos. E Ele era o maior que estava ali, amém? Aleluia. E Ele estava se colocando nesta condição. Então, é necessário nós, como servos do Senhor, como servas do Senhor, se colocarmos nesta posição. Não querendo bater de frente, não querendo, né, dizer como deve fazer ou acontecer. Irmãos, precisamos ser servos uns dos outros. Não querer elevar o nosso coração para fazer a nossa própria vontade. Mas o Senhor, Ele tem muitas vezes um direcionamento, e se colocarmos de formas humildes, a palavra do Senhor diz que terá bom prêmio para vocês. Haverá bom êxito, o Senhor está preparando algo grandioso para as nossas vidas. E é necessário, irmãos, aprendermos a ser servos. Estamos sobre o domínio do Senhor, como escravos do Senhor, né? Lá em Lucas, irmãos, o capítulo 16 e o versículo 13, ele nos traz a conotação de quem nós estamos sendo servos, de quem nós estamos sendo servos. Porque, irmãos, muitas vezes deixamos a nossa carne prevalecer.
Muitas vezes temos posturas errôneas diante do Senhor. E agora o pecado ele passa a dominar as nossas vidas. E aí há uma pergunta: você é servo de que Senhor? De qual Senhor você é servo? O capítulo 16 e o versículo 13 de Lucas, ele vai dizer assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era a riqueza ali, era o dinheiro, e muitos estavam servindo mais o dinheiro, estava servindo a sua conta bancária. A Bíblia diz que aonde estiver o teu coração, aonde estiver a tua riqueza, ali estará o teu coração. E se o nosso coração estiver sobre a autoridade do Senhor, estiver sobre domínio do Senhor, aleluias, a palavra do Senhor nos diz que nós teremos o direcionamento dele, mas será, irmãos, que nós estamos como servos? A nossa postura é de servos. Ninguém pode servir a dois senhores. E a quem nós estamos servindo? Se o Senhor ele nos chamou, ele nos trouxe para este lugar como servos e servas, se ele nos colocou sobre o direcionamento de alguém, se o Senhor, ele nos trouxe, irmãos, aleluia, colocou algo em nossas mãos para fazermos, não para agradar alguém aqui, mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos fazer isso com alegria e com amor, não com constrangimento, mas para honrar e agradar o Senhor. Aleluia, porque nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir as nossas vontades, nós não podemos servir a vontade do mundo, nós não podemos andar na direção do mundo, nós não podemos andar na concupiscência da nossa carne, nós não podemos, irmãos, porque senão se tornaremos servos. Tem pessoas, irmãos, que são servos de si mesmo, da sua mente. A mente às vezes é tão atribulada. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos tempos se levantariam homens amantes de si mesmo. O seu eu, o seu ego está acima de qualquer coisa. A sua vontade está acima de qualquer coisa. E não é assim, irmãos, estamos sob o direcionamento do Senhor. Que não sejamos como Jonas. Que não sejamos como muitos homens que procuram viver a sua própria vontade. Então nós não podemos servir a dois senhores. Se você ver aí, irmãos, lá em João, capítulo 8, versículo 34. João 8, 34. Ele vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quantas pessoas estão sob o domínio do pecado? Jesus, ele veio, irmãos, ele nos resgatou, ele nos comprou, e liberdade é estarmos na presença do Senhor. Liberdade é estarmos sobre o direcionamento do Senhor. Muitas vezes alguém se sente preso dentro de uma igreja. Hoje nós estamos vivendo o tempo dos desigrejados. Estamos vivendo o tempo das pessoas que dizem: não, eu vou servir da forma que eu acho melhor. Eu vou servir da forma que a minha mente diz que é para eu servir. Se o meu coração diz que isso está bom, eu vou fazer. Mas a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo já falou que não devemos deixar de congregarmos, que precisamos estar como membros do corpo, estarmos juntos, estarmos conectados, porque quando o membro, irmãos, ele é desconectado do corpo, ele morre. Se você, existe já algumas tecnologias aí, que quando é estourado, cortado algum membro, decepado alguma coisa do corpo, ainda quando se estar ali com sangue, ainda estar ali com todas as condições necessárias para que ele possa voltar, e eles conseguem ali costurar e trazer vida de volta àquele membro, mesmo que fique com algumas sequelas. Mas a palavra do Senhor,
ela nos traz essa conotação que é necessário estarmos sobre um direcionamento, de estarmos, irmãos, em obediência, ajudando e sendo servos uns dos outros, amando uns aos outros, diz a palavra do Senhor, né? Não com o coração constrangido. Amém? Né? E aí, irmãos, se muitas vezes estamos como servos do pecado, servos deste mundo, estamos sobre este domínio, mas o Senhor nos libertou. O Senhor, Ele nos trouxe para, né, o seu domínio e podemos, irmãos, se alegrar com isso. Podemos glorificar o Senhor, podemos, né, estar, né, felizes porque, irmãos, nós fomos livres do império do mal. E agora estamos sobre o domínio do Senhor. Aí, lá em 1 Timóteo, irmãos, ele vai dizer lá no capítulo 6, eu já estou terminando. 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 1 e o 2. Carta a Timóteo. Capítulo 6. O versículo 1 e o 2 diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não os tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois eles que partilham do seu bom serviço é crente e amado, e ensina e recomenda estas coisas. Veja, irmãos, que muitas vezes há um desprezo. E o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, justamente, Timóteo, por causa da sua pouca idade, ele era muitas vezes desprezado e desrespeitado. Muitas vezes se falava, ou se tinha alguma postura com Timóteo, que não convinha. E o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, né, para que ele não se deixe levar por essas situações, né? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? E é necessário estarmos como esta postura de servos, né? Como é que estamos, irmãos? Qual é a nossa postura de servo? Como é que estamos andando na presença do Senhor? Será que nós estamos, né, com humildade, entendendo, né, qual é a nossa posição diante do Senhor, né? E o apóstolo Paulo, ele fala com esse entendimento para Timóteo, né, porque a palavra do Senhor nos diz, muitas vezes ele diz: Timóteo, não despreze o dom que há em ti, né, que foi dado a você, né, sobre a autoridade de muitas testemunhas. E é necessário nós compreendermos isso como servos do Senhor, dando honra a quem merece honra, respeito, né? E aí a palavra do Senhor, ele vai trazer isso daí, porque muitas vezes nós se achamos livres, porque Jesus nos libertou, mas nós damos ocasião ao pecado, deixamos a nossa carne prevalecer, muitas vezes com posturas que não convêm. E aqui é um culto de doutrina, aqui é um culto de ensino, que é necessário estarmos com nossos ouvidos atentos, irmãos, para olharmos para nós e vermos como está a nossa postura de servos. Como é que eu estou agindo como servo do Senhor? Será que a minha postura está agradando o Senhor? Será o que eu estou falando? Será que como eu estou agindo? Será o que eu estou fazendo, eu vou obter prêmio do Senhor? Será que eu estou servindo ao Senhor com alegria, mas eu estou justamente constrangido, com raiva, com ira no coração, né? Aí lá em 1 Pedro, vou terminar com esse texto, capítulo 2 e o versículo 16. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 16. Ele vai dizer assim: como livres que sois, não usando
todavia há liberdade, por pretexto da malícia, mas vivendo como que? Servos de Deus. Nós já escutamos muito, irmãos, algumas pessoas que chegam e dizem: ah, pastor, a vida é minha, eu faço o que eu quero da minha vida. Não, irmãos, nós fomos comprados por um bom preço. Nós devemos muitas vezes, uma posição para o Senhor, porque o Senhor, ele pediu conta daqueles servos que foi entregue os talentos. E muitas vezes alguns vinham, com umas informações que o Senhor sabia, foi dado a você as condições necessárias, mas muitas vezes você preferiu ter uma postura diferente. E o Senhor, para aqueles que foi servo bom e fiel, o Senhor diz: entrai e recebei por herança, que está preparado para vós. Que nós, porque o Senhor, ele nos libertou para sermos livres, ele nos libertou do império das trevas, ele nos tirou do jugo de Faraó, ele nos comprou com um bom preço, ele colocou o seu amor sobre as nossas vidas. E agora, muitas vezes, diante disso, porque nós agora estamos livres do jugo, porque muitos servos, irmãos, que chegavam no dia, do jubileu, que agora eles passaram a ser livres, eles passaram a agir diferente. Quem lembra daquele homem, que o Senhor o libertou, que ele estava pedindo esmola no templo, e o Senhor curou ele? E aí a palavra do Senhor diz que ele voltou para o templo para pedir esmolas, irmãos. Aí o Senhor falou para ele: olha, você já está livre, cuidado para não acontecer coisa pior com você. Quem lembra do servo, de Elias, que muitas vezes, o Senhor curou, fez um milagre na vida de Naamã, mandou ele descer sobre as águas, e ele quis tirar algum proveito daquilo, e o Senhor disse: olha, foi Deus que fez, não pegue essa glória para si. O Senhor é Ele que nos dá a liberdade, é Ele que nos livra do mal, é Ele que nos compra, a nossa vida com um bom preço. Mas muitas vezes agora, como nós estamos livres, começamos a dar ocasião à carne. Como o texto diz aqui, como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Ou seja, se colocando na posição de servo, entendendo, irmãos, que o Senhor, ele sempre estará sobre o nosso domínio, sobre as nossas vidas. Então é necessário nós, como crentes, estarmos analisando as nossas posturas, como estamos agindo, como estamos tratando uns aos outros, como estamos procedendo na caminhada com o Senhor. Amém, meus irmãos? Que esta palavra, ela vinha falar ao nosso coração, não conforme nós queremos ouvir ou falar, como muitas igrejas estão aí para massagear o ego de alguém, mas muitas vezes o Senhor, ele vem com a palavra de orientação, para que nós sejamos um servo bom e fiel, para que ele venha nos recompensar, para que ele venha nos recompensar, porque esta palavra, irmãos, não apenas para o servo, porque o último versículo que eu li aqui de Efésios, os irmãos quiserem ficar de pé, pode ficar, estarei terminando. No capítulo 6 e o versículo 5 a 9, a palavra também, o Senhor, ele dá aos senhores, e ele diz: vós senhores, no versículo 9, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Para os senhores daqui desta terra, que botam um jugo sobre os servos, que vivem de ameaça, que vivem chicoteando, sem justiça, sem fidelidade. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele está sobre todas as coisas. A palavra, ela corta aí, corta aqui. Amém? Dói aí, dói aqui.
Então é necessário nós entendermos como estamos servindo ao Senhor. Todos os dias analisando a nossa caminhada, a nossa postura, né? E honrando ao Senhor com o melhor que Ele colocou em nossas mãos para fazer. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos estar orando, agradecendo o Senhor por esta noite, pela sua palavra ministrada aos nossos corações, e que venhamos a cada dia colocar em prática, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero avisar os irmãos que domingo, escola dominical, permanece os mesmos cultos, escola dominical, e à noite, culto de louvor e adoração. Amém? Vamos orar. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Jesus, e te agradecemos pela tua palavra. Jesus, que nós possamos entender que nós não temos escolhas, Senhor. O Senhor já nos libertou, o Senhor já nos transformou, o Senhor já pagou um alto preço por nós. E que todos os dias, Senhor, a minha mente, o meu coração, as minhas posturas, as minhas vontades estejam sobre o teu domínio, Jesus. Esteja sobre a tua vontade. Deus, eu te louvo, Senhor, por ser escravo teu. Eu te louvo, Senhor, por precisar muitas vezes dominar o nosso corpo, as nossas vontades, para fazer o que o Senhor quer, Senhor, para agir conforme a tua vontade. Perdoa muitas vezes, Senhor, quando nós queremos, Senhor, prevalecer, Senhor, a nossa vontade e não a tua. Ó Deus, quando muitas vezes, como Jonas, Senhor, adentramos por caminhos que não é a tua vontade, com posturas que não é a tua vontade, Senhor, com desobediências. Mas, Senhor, nos ajuda, Senhor, a colocar a tua palavra em prática. Está sobre o teu domínio e sobre a tua direção, Jesus. Renova as nossas forças a cada dia nos teus santos caminhos. Ó Deus, com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que nós possamos granjear, Senhor. Ó Deus, e fazermos mais, Senhor, daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, porque o Senhor nos deu condições para isso. O Senhor nos deu um talento, Senhor. O Senhor nos deu 5 talentos, o Senhor nos deu 10 talentos, não importa, mas a cada um o Senhor deu algo para fazer. O Senhor deu um direcionamento para fazer, Senhor, e que nós possamos naquele dia, Senhor, prestar conta com fidelidade, para que o Senhor possa olhar para nós e dizer: você é um servo bom e fiel. Aleluia. Não precisando, Senhor, fazer a vista de alguém, para que alguém veja o meu trabalho, para alguém, né, esteja apontando um dedo para mim. Não, Senhor, mas para que o teu nome venha a ser glorificado. Como a tua palavra nos diz, que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que vocês obedeçam os seus senhores, para que a doutrina não seja blasfemada. Assim seja, Pai, a tua palavra em nossos corações, que nós viemos colocar em prática. Ó Deus, obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos em paz para casa. Ó Deus, eu creio que o Senhor tem grandes recompensas, Pai, para os teus filhos aqui, pelo trabalho de cada um que tem realizado, Senhor. Recompensa para a glória do teu nome. Te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor. E a maior recompensa será lá nos céus, Pai. Queremos possuir, Pai, por herança aquele reino que está preparado desde a consumação dos séculos. Obrigado por tudo. Fica conosco. Leva-nos em paz para casa e livra-nos de todo mal. São essas coisas que nós te pedimos, Senhor. E já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.